Quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Alguns irmãos já conhecem de cor esse versículo. Filipenses 4, só o versículo 6. Convidar os irmãos a se colocarem de pé. E nós assim vamos acompanhar a leitura bíblica da mensagem. Esse é o texto básico. Vamos usar outros textos, mas esse aqui é a referência. Tendo em vista que o tema famílias eu anotei aqui, calma aí. Irresistíveis vivem sem ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Deus amado, que a Tua palavra nessa noite possa trazer às nossas vidas, aos nossos corações, a transformação necessária, o conforto que só vem de Ti e a mudança, Senhor, das nossas atitudes, para que o Senhor possa ser verdadeiramente aquele que é o dono da nossa vida, o dono da nossa casa, o dono das nossas famílias. Abençoe a Tua palavra nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Famílias irresistíveis vivem sem ansiedade. Esse é o tema. E nesse tema a gente precisa pensar algumas coisas acerca da ansiedade. E temos que ter cuidado com isso. De forma bem, vamos dizer assim, generalizada. Se tiver algum psicólogo aqui, acho que vai ter que me corrigir. Mas para a gente pensar de uma forma bem generalizada, a ansiedade seria o acúmulo de futuro. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que vive muito no futuro. E uma pessoa depressiva seria uma pessoa que vive muito no passado. Claro que isso é algo bem geral, bem generalizado mesmo. Mas só para a gente começar a entender. A ansiedade, ela tem sido encarada pelos estudiosos, também por pastores, líderes cristãos, como o mal do século. O estresse, a ansiedade, no sentido dessa falta de tranquilidade para experimentar a vida presente. E se a gente usar a Bíblia, Jesus ele disse, basta cada dia o seu mal. E eu acho que esse versículo já bastaria para a gente resolver o problema da ansiedade. E aí vem o apóstolo Paulo e diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ao invés de ficar ansioso, faça seus pedidos conhecidos ao Senhor com oração e súplica. Apresente a Deus. E parece que a gente mudou. A gente acha que Deus é aquele símbolozinho azul com um F branco. Tem gente que acha que Deus é isso. E aí lança suas ansiedades no Facebook. E lança suas ansiedades querendo que algumas pessoas compreendam, indiretas ou diretas e tal. E vocês que usam, eu também uso, né? O Facebook, a gente sabe como é que funciona isso lá nas mídias sociais. Mas eu não quero aqui fazer um estudo sobre ansiedade, mas eu quero que a gente pense ansiedade como sendo muito futuro na nossa vida. Viver muito no futuro. A ansiedade como sendo um mal mesmo do século. Porque as pessoas, elas não conseguem viver o tempo presente, o momento. Tirar do momento tudo aquilo que o momento oferece. E a ansiedade como sendo o excesso de medo, de preocupação e de tensão. E aí, por exemplo, em alguns momentos, essa tensão, esse medo e essa preocupação, elas não são necessariamente ansiedade. Vou dar um exemplo. Toda vez que, seja na igreja Memorial da Posse, ou seja em outra igreja ou em outro lugar, eu sou convidado para pregar ou para fazer alguma coisa, gera um pouquinho de medo, né? A gente fica naquela tensão. Isso é bom, é saudável. O problema é quando isso impede com que eu aprecie os momentos. Por exemplo, momento do louvor, da adoração. Se eu ficar na minha cabeça o que eu vou ter que pregar, eu não vou aproveitar o louvor. Eu não vou aproveitar o grupo Aliança aqui adorando ao Senhor. Eu não vou aproveitar a igreja cantando o hino, descansando nos eternos braços do meu Deus. Então a gente tem que entender que o medo, a ansiedade, a preocupação, ela precisa ter um limite. Viver de maneira muito escrachada, digamos assim, também não é o objetivo. Mas quando isso é um excesso,
Aí a gente está correndo o risco de viver uma ansiedade que não precisamos viver. E aí alguns estudiosos, eles colocam que alguns sintomas da ansiedade são medos irracionais. E eu vou confessar aos irmãos que não tenho mais, tá, irmãos? Os irmãos não riem de mim porque eu sou pastor, tá? Não pode rir do pastor não, tá? Mas eu sei que não existe, mas eu tenho medo de ET. Tá? Então não estou cometendo nenhum pecado teológico não. Mas eu tenho medo de ET, sabe? Aquele filme Sinais, não sei se vocês viram, aqueles dedinhos debaixo da porta. O Himalaia, acho que é o diretor, o escritor, acho que é o nome dele é esse. Ele é muito estranho, né? E quando aparece do Brasil, né? Aquele ET passando atrás da Brasília lá, aparece um carro. Aí eu, meu Deus, eu sei que não existe, mas é um medo irracional. Eu não vou deixar de sair de casa de madrugada, que eu saio de madrugada para ir para Japeri, com medo de ver ET. Por mais que eu tenha medo, mas tem gente que não sai. Tem gente que fica lá trancado. E uma coisa que acontecia na minha infância, talvez seja isso, o banheiro na minha casa ficava do lado de fora da casa. Antigamente, eu não sou muito velho não, tá, irmãos? Mas na minha casa o banheiro não ficava dentro de casa. E para ir no banheiro eu tinha que abrir a porta da cozinha. Ficava do lado assim, né? Mas ficava do lado de fora. Eu tinha que abrir a porta da cozinha dos fundos da casa. E aí tem aquele escuridão na varanda. E aí tinha que ir no banheiro. Eu acho que por isso que em alguns momentos, quando eu tinha uns 4, 5 anos, muitas vezes eu fiz, né, na cama, porque não queria ir no banheiro. Mas a gente cresce e o medo não pode governar a gente. Quando o medo começa a governar, e medos irracionais, a gente tem que ficar com o sinal de alerta aí ligado. Pode ser um sintoma de uma ansiedade que precisa ser tratada. Outro sintoma é a antecipação de situações, como nós já falamos aqui. A gente antecipa, as coisas estão ruins, o mundo jaz no maligno, ai meu Deus, eu não vou fazer mais nada na minha vida. A gente está antecipando uma situação que de repente nem vai acontecer. E se acontecer, depois a gente vai falar sobre isso, nós temos um Deus que cuida da gente. Amém? Então, outro sintoma, travar. Eu já travei já. Travei uma vez já travei várias vezes, mas uma vez que eu lembro, foi numa aula na faculdade de introdução à psicologia, e a professora estava muito chateada comigo porque eu anotava as coisas que eu ia falar numa apresentação lá, e ela começou a me questionar. Acho que ela estava fazendo um joguinho psicológico comigo, e ela começou a me questionar: por que você está fazendo? Joga esse papel fora, joga esse papel fora. Eu não consegui mais. Eu falei para ela, fiz assim para ela, ó, acabou, não vou mais conseguir apresentar o que eu tenho que apresentar. Mas ela era gente boa, professora, depois me deu uma boa nota, mas naquela hora ali eu travei, e eu sei que foi porque teve alguma coisa que trouxe uma ansiedade que a gente trava. E, irmãos, tem gente que trava mesmo. Tem um amigo meu que a irmã dele travou na faculdade, desligou e ficou lá. E ele teve que sair da casa dele, pegar um ônibus e ir lá em Caxias para buscar a irmã dele, porque a irmã dele travou. E aí de repente pode ser que seja ansiedade. Eu não sou assim psicólogo, mas segundo estudiosos dizem que quando a gente trava, pode ser um sintoma de uma ansiedade que precisa ser tratada. Outros sintomas, o perfeccionismo, tem que ser tudo ali nos mínimos detalhes, certinho. A insônia, roer unha, tensão muscular, aquela coisa que dá aqui, ó. E aí quando eu fiz vestibular, quando eu estava estudando para o vestibular, esse negócio aqui não parava, aqui, ó. Assim, ó. Tic, 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 tic. Aí eu, em nome de Jesus, está repreendido todo o demônio do tique no olho. Sério, eu orei. E aí parava assim um pouco, mas daqui a pouco aquela tensão, né, de eu tenho que passar. E aí de repente tem algum adolescente ou jovem aqui fazendo o Enem, estudando. Isso acontece. E aí são sintomas que a gente tem que... Sintoma é um alerta. Não quer dizer que você vai desenvolver e vai ficar com ansiedade. Mas é um alerta para a gente parar, dar aquela respirada. Mas o nosso tema hoje é falar sobre famílias.
E algumas causas da ansiedade nas nossas famílias. O que tem causado ansiedade nas nossas famílias? E aqui eu separei 3 coisas. Filhos. Filhos é um negócio que traz muita ansiedade. Por quê? Para colocar um filho no mundo hoje, a gente tem que ter muita fé que o negócio vai melhorar. Porque está ruim, não está, irmãos? Mas se tem criança nascendo é porque vai melhorar. Fala para quem está do seu lado assim, ó, vai melhorar. Se Deus está permitindo que tem criança nascendo, é porque alguma coisa vai melhorar. Então a gente tem que ter fé. Quem para de ter filho, não vou botar filho no mundo, eu estou casado, mas eu não vou ter filhos, é uma escolha que cada um faz com a sua esposa e tal, com o seu marido, com a sua família. Mas enquanto a gente tem fé para colocar filho do mundo, é porque as coisas, por mais que estejam ruins, elas vão melhorar. Mas o filho é um negócio que pode causar ansiedade até você ficar velhinho, porque filho sempre dá dor de cabeça. E faz parte disso. Eu falei isso lá na igreja de Cosmorama. O filho é nossa responsabilidade. O filho é a nossa escolha. Mas o filho também é um privilégio que Deus nos dá. De ser pai, de ser mãe, de gerar uma vida, de cuidar e entregar para Deus. Para que seja um homem e uma mulher de bem. Um homem e uma mulher de Deus. Para a edificação do reino de Deus aqui nesta terra onde nós vivemos. Outra questão que tem dado muita ansiedade são as questões financeiras dentro da família. A ansiedade pelo sustento, o que vai acontecer? Eu estava lendo uma reportagem não sei se foi no Jornal do Brasil, não, no Jornal do Brasil não, na Folha de São Paulo ou no Estadão, agora não sei qual foi, que essa crise toda econômica que está acontecendo no Brasil, os lugares onde tinham reconhecidos como lugares de boemia, como lá em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, os bairros, né? Eles estão fechando as portas, os bares, né? Fechando as suas portas, e na frente desses bares pessoas estão indo morar. Então, onde era um lugar onde todo mundo ia curtir a noite, né, brincar, se divertir, ali está se transformando em lugares onde famílias que não têm dinheiro para pagar o aluguel estão indo morar. E aí a gente fica pensando, como é que eu vou fazer? Perdi o emprego, e agora eu tenho que diminuir, eu tenho que tirar o plano de saúde, eu tenho que tirar do inglês, eu tenho que diminuir aqui o gasto disso, o gasto daquilo, e o que eu estou fazendo? E isso vai gerando na família ansiedade. O futuro dos filhos gera ansiedade. A falta do sustento também tem gerado ansiedade. E outra coisa, os relacionamentos têm gerado ansiedade. Crises. E como pastor, como educador, eu tenho visto muitas crises de relacionamento nos lares. Não só marido e mulher, mas mães que desistiram dos seus filhos. E chegam para mim e falam, lá em Mesquita eles me chamam de tio Júnior. Tio Júnior, eu não sei mais o que eu faço com esse menino. E a gente ouve isso de uma mãe. E pior, ouvir de uma mãe, tio Júnior, chama aí o conselho tutelar, chama a polícia, que eu não quero mais saber dele não. E aí o que a gente faz? Mães que estão desistindo dos seus filhos. Maridos que estão desistindo das suas esposas, da sua família. Esposas que estão desistindo dos seus filhos e dos seus maridos e da sua família, porque querem viver a vida, querem ser felizes. Mas como é que a gente vence isso? Falamos aí na introdução sobre essa ansiedade e, no caso, aquilo que tem gerado ansiedade nas nossas famílias. Como eu posso vencer a ansiedade? O apóstolo Paulo deu o sinal, deu a pista. Não andem ansiosos por coisa alguma, ao invés disso, apresente diante do Senhor os seus pedidos, com oração, súplica e com ações de graças. Sabe como você vai vencer a ansiedade? Sabe como as nossas famílias vão ser famílias que possam ser famílias irresistíveis e sem ansiedade? Sabe como? Em Deus. Fala para quem está do seu lado assim, ó, em Deus. É em Deus. É em Deus. Como é que pode, pastor? Em Deus. Em Deus, com dependência, descansando e se entregando a Ele.
Eu acho que vocês copiaram a minha mensagem quando elaboraram um culto aqui, a programação, a escolha dos leituras. Acho que vocês entraram lá na minha mente, né, acessaram, invadiram lá os hackers daqui, que eu sei que aqui tem gente que mexe com o computador, entraram na minha mente, tiraram, né, para programar a mensagem, a ordem de culto. Dependendo de Deus, descansando e se entregando. Só que tem um problema aí. Catuca quem está do seu lado aí de noite. Deixa ele dormir não. De lado aí de novo. Catuca aí, não deixa ele dormir não. Dependendo de Deus. Porém, dependência não significa deixar as coisas ao Deus dará. Dependência com responsabilidade. Descansar não significa ficar deitado em berço esplêndido esperando as coisas acontecerem. Descansando não significa se acomodar. Entregar não significa largar de mão. Deixar o problema para lá. Entregar significa confiar e buscar em Deus a solução. Então, descansando com responsabilidade, tendo dependência com responsabilidade, descansando sem se acomodar e entregando-se a Deus sem largar de mão. Os textos são textos conhecidos, se você quiser abrir a Bíblia, mas acho que não precisa. O Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Descansando. Salmo 46, o 9 e o 10. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos. Na versão da NVI diz assim: parem de lutar e saibam que eu sou o Senhor. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Nas versões mais comuns aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. E o salmo que foi lido aqui, capítulo 37, o versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Então, como eu posso vencer a ansiedade? Com dependência. É preciso depender de Deus. E eu fico pensando uma coisa, em relação às famílias, a gente fica muito preocupado com como vamos nos sustentar. Eu vou contar aqui rapidamente uma experiência. Antes de eu me casar, eu trabalhava na Supervia como bilheteiro. O salário, lá embaixo. Eu não sei como. A Andréia era, né? Porque não é mais professora de Belfor Roxo. Agora ela é professora de Mesquita e de Nova Iguaçu. Na época ela era professora só em Belfor Roxo. E aí como que a gente vai fazer para casar? Não sei, irmãos. Eu sei que a gente casou em 2004, mas não sei como. A gente casou com uma casa que não tinha janela ainda, não tinha porta, mas tinha algumas coisas. Tinha geladeira, principalmente fogão, então já dava. A televisão ia chegar, chegou um pouquinho depois. Sofá não tinha, cama tinha que ter a cama, armário do quarto. Mas ainda faltava muito e ainda falta um monte de coisa para fazer lá em casa. Mas a gente está fazendo aos pouquinhos. Mas, ou seja, uma palavra que eu ouvi de um homem de Deus, falou assim: o mais importante vocês têm, um ao outro, e Deus no controle. E a gente fica muito preocupado, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro, tem que ter um monte de coisa. Esquece do mais importante. Essas dificuldades que vivemos, e que algumas ainda vivemos hoje em dia, questão financeira, questão do sustento, isso nos uniu de uma tal forma, eu e a minha esposa, de tal forma que a gente construiu um caminho juntos. Não foi nada fácil e não é fácil, mas a gente está junto. Já passamos muitas dificuldades, graças a Deus hoje o Senhor nos sustenta. A gente consegue viver, não do jeito que a gente sonha, mas a gente consegue viver crendo que o Senhor sustenta a nossa casa, sustenta a nossa família. E mais do que tudo, nada vai faltar. Nada vai faltar. Tudo o Senhor supre.
Então essa convicção da dependência de Deus, precisamos ser dependentes de Deus de uma tal forma que a gente possa entender, como diz lá em João 15, versículo 5, sem Deus a gente não faz nada. Como a gente leu no Salmo 127, versículo 3, versículo 1, desculpe. Se o Senhor não for o edificador da casa, a gente pode trabalhar de dia, a gente pode ralar de dia à noite, de sol a sol. Tudo vai ser em vão. Tudo vai ser em vão. Então, como que a gente pode vencer a ansiedade? Experimentando a dependência de Deus. E aí eu quero ser um pouquinho ousado com os irmãos. Às vezes Deus permite que a gente viva situações. Sabe para quê? Para a gente aprender a ser dependente dEle. Qualquer dia vocês chamem a Andréia para contar o testemunho. O nosso testemunho, mas é bom que ela conte. Alguns irmãos sabem, nós perdemos 3 gravidez. Foram 3 abortos. Não foi nem aborto, né? O feto morreu e a gente teve que fazer coletagem. Foi um sofrimento. Para a mulher é horrível isso, é horrível. E a gente teve esses 3 momentos e Deus, Ele proporcionou que hoje a gente pudesse ser a honra. Irmãos, porque para ser pai da Laura é uma honra muito grande. Vocês que não conhecem a Laura, vocês têm que conhecer a Laura. A Laura é fantástica. E o João, né, também está indo pelo mesmo caminho. E é uma honra para mim ser pai dos 2. Só para vocês terem uma ideia, como é uma honra ser pai da Laura. Uma criança que nem ia nascer, mas nasceu. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Ela estuda no SESI. Dentro do SESI passou um rio. Chama de valão, né? Eu gosto de chamar de rio. Quem sabe um dia vira rio de novo. Passa um rio dentro do SESI. E ela falou, alguém disse para ela: pai, o nome desse rio é Rio Botas. Aí o quê? Falar para mim, história, pesquisa Nova Iguaçu. Eu falei: que, filha? Não. O nome desse rio não é Botas não. Eu esqueci o nome do rio, mas não lembrava. Ela: não, pai, acho que falou o nome da menina lá. Ela falou que é o Rio Botas. Eu falei: não, filha, não é o Rio Botas. É o Rio Botas, pai. Eu falei: não é, filha. Aí a gente ficou naquela discussão indo para casa. Aí quando chegou em casa, e outro dia a gente indo para a igreja, passando ali em Comendador Soares, em cima do Rio Botas, eu falei: filha, esse aqui é o Rio Botas. Aí ela olhou assim: pai, esse aqui é a bota esquerda. O que passa lá dentro do SESI é a bota direita. Eu falei: tá bom, filho, então você está certa. Então não é ou não é uma honra ser pai da Laura? E você aprender essas coisas. Onde que eu ia aprender isso? Em nenhum lugar, nenhuma faculdade ensina isso. E ela me ensinou que aquele rio é a bota esquerda e o rio que passa dentro da escola dela é a bota direita. E a gente vai aprendendo. É uma honra ser pai da Laura. E entender que eu não sei o que será dela. Não sei, irmãos. Mas todo dia eu oro. Porque eu não tenho como prever o que vai acontecer com ela. Então eu preciso depender de Deus para que Deus cuide da minha filha, cuide do meu filho. E eles possam se tornar um homem e uma mulher de Deus. Ter dependência de Deus, então, é entender que sem Deus nós não fazemos nada. Precisamos, então, como diz em João 15:5, estar conectado à videira. Porque Jesus é a videira e nós somos os seus ramos. E se alguém permanece em Cristo e nele estivermos, esse dará fruto. Porque sem Deus, sem Jesus, nada podemos fazer. Como que eu posso frutificar? Como que a minha família pode ser irresistível sem ansiedade? Quando eu entender que eu preciso depender de Deus. E depender de Deus é estar conectado com Ele, é estar ligado a Jesus, numa conexão em que nós possamos experimentar o que vem dEle. Sem estar conectado com Deus, eu vou experimentar o que a televisão diz. E se você ligar a televisão, você só vai ver desgraça. Se eu não estiver conectado em Deus, eu só vou ver as coisas ruins. Mas em Deus, Deus traz para mim que Ele é o Senhor da minha casa. E eu preciso depender dEle. Então eu consigo viver sem ansiedade quando eu dependo de Deus. Em segundo lugar, eu consigo viver sem ansiedade quando eu aprendo a descansar nos eternos braços do meu Deus, como foi cantado aqui nessa noite.
Mas descansar, irmãos, não pressupõe ausência de atitude. Tem uma música do Marcos Almeida que diz isso. É Marcos Almeida? Que é do Palavra Antiga, não é? Marcos Almeida. Ele diz: esperar é caminhar. Esperar é caminhar. Esperar em Deus é igual andar de bicicleta. Quem é que sabe andar de bicicleta? A minha sogra não sabe, eu brinco com ela. Ela não sabe andar de bicicleta. Andar de bicicleta, eu ando de bicicleta tão bem que essa semana retrasada eu caí. Ralei o cotovelo, o joelho. Quebrei a garrafinha da Tupperware, sabe aquelas garrafinhas de água da Tupperware? Ela quebrou. E nem era minha, era da minha esposa, Jesus. Quebrou a garrafinha, quebrou a bicicleta. Mas esperar em Deus é igual andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, o que acontece? O que acontece se você parar de pedalar? Você cai. Então tem que estar sempre pedalando. Andar de bicicleta e esperar em Deus. Então esperar em Deus é caminhar, é ter atitude. Quando Daniel é colocado lá para ser provado, e aí no capítulo 1 de Daniel, versículo 8, numa situação em que, e agora Deus me fez estar aqui no meio desse povo incrédulo, esse povo ímpio, e Daniel podia reclamar com Deus e tal, não sei o quê, mas lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, ele diz: Daniel propôs firmemente no seu coração não se contaminar. Esperar em Deus é ter uma atitude. Eu posso estar no meio de um monte de coisas erradas, mas eu posso escolher não me contaminar. É como Josué: uns serviam aos deuses dos amorreus, os outros serviam aos deuses da além do rio, os outros serviam um monte de deuses, era um mercado de deuses. E Daniel disse para aquele povo: olha, vocês podem escolher aí o que vocês vão servir, mas a minha casa, eu e a minha casa, já fizemos a nossa escolha. Esperar em Deus é ter atitude. Esperar em Deus não é ficar deitado em berço esplêndido. Pelo contrário, é ter uma atitude diante das circunstâncias. Uma atitude não de entrega aos problemas, mas uma atitude de enfrentamento. A gente muitas vezes tem aprendido em algumas igrejas que nós precisamos determinar para Deus. Nós temos que determinar para o diabo, para o inimigo de nossas almas, para a maldade que tem se multiplicado e tem esfriado o amor de muitos, inclusive dentro das nossas casas. O amor tem se esfriado, não é porque falta as pessoas estão presas à rotina. O amor tem se esfriado por causa da iniquidade, da maldade, e é contra isso, irmãos, que nós temos que se levantar. É contra isso que nós temos que enfrentar. E esperar em Deus é ter uma atitude contra a iniquidade, é ter uma atitude contra as coisas que estão erradas. Não importa se está todo mundo fazendo, eu e a minha casa é diferente. Não importa se aquilo é o que foi oferecido, eu escolhi não me contaminar. Mas como é que a gente pode enfrentar tudo isso? Eu só posso conseguir enfrentar isso para descansar em Deus quando eu entender o que está lá em Mateus 11, 28 e 29. É um texto bem conhecido também. Mateus 11, 28 e 29, que diz assim: Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Está cansado? Você não consegue mais ver solução para os problemas que você tem passado? Você não sabe de onde vai tirar o sustento da tua casa? Isso tem trazido ansiedade ao teu coração? Você não sabe o que vai acontecer com os seus filhos? E isso tem trazido ansiedade ao teu coração? Você não sabe como restaurar o teu casamento? E isso tem trazido ansiedade ao teu coração? Nessa noite Jesus diz para você: ei, está cansado? Sobrecarregado? Toma uma atitude. Venha a mim. Venha até mim. Traga o seu peso. Aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração.
essa é a atitude que nos leva a descansar em Deus. Quando a gente ouve, né, pastor falando, né, vem, descansa, Deus está com controle, Deus está cuidando e tal, a gente acha que é só uma palavra para as pessoas ficarem mais tranquilas, né, sabe, aquela palavra, igual a gente ouve no filme, as duas pessoas estão morrendo, igual o Titanic, né, os caras lá estavam tudo morrendo lá, cantando, manso e suave, Jesus, no violino, tocando lá, vamos tocar mais uma, aí tocava mais uma, lembra do filme? E aí, o cara chegava e falava assim, vai dar tudo certo. Não vai nada, gente, os caras morreram. Sabe, aquela coisa, às vezes a gente ouve que descansar em Deus é ouvir que vai dar tudo certo. Não é, irmãos. Não confunda o alho com as outras coisas, não. Descansar em Deus não é só uma palavra que a gente diz para você e a gente percebe que está falando só para a gente ter aquela acalmada, mas na verdade vai dar tudo errado. Não, descansar em Deus é entregar a Deus o nosso peso. E às vezes, infelizmente, as pessoas elas estão muito presas a essas estratégias emotivas de autoajuda. Na verdade, a gente, ao invés de buscar autoajuda, a gente deveria buscar a ajuda que vem do alto, buscar as coisas do alto. Se você quer resolver os seus problemas, não adianta ler Augusto Cury. Me desculpe quem gosta, eu também, né, não gosto muito, mas acho legal. Não adianta ler os crentes, né, Max Lucado. Não é o Max Lucado que vai resolver o teu problema, não, irmão. Sabe o que vai resolver o teu problema? Quando você levar o seu peso para Jesus. E só quem ora, só quem busca, só quem entrega a sua ansiedade, como Paulo ensina, é capaz de levantar, depois de ter passado 2, 3 horas orando de madrugada, bater assim no joelho, ó. Vamos embora. Agora eu vou enfrentar o meu dia. Só assim, quando a gente entrega para Jesus o nosso peso. E além de entregar para Ele o nosso peso, tomar sobre nós o seu jugo, que é leve. E aprender dele. Como é que Jesus enfrentaria essa situação? Como é que Jesus cuidaria dessas coisas que têm trazido ansiedade para o meu coração? Como é que Jesus me ajudaria nisso? Em outras palavras, resumindo, coloca Jesus no problema. E aí a gente vai ver isso agora, em terceiro lugar. Como eu posso vencer a ansiedade? Como eu posso ser uma família irresistível sem ansiedade? Aprendendo a entregar. Mas entregar não é largar o problema para lá. O salmo que nós lemos, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entregar o caminho. Não basta entregar o problema, é preciso entregar o caminho. Jesus não é o seu Creyson da organização Tabajara. Seus problemas acabaram-se, não é. E tem gente que pensa que Jesus é aquele camarada que vai fazer assim, ó, plim, o meu filho vai ficar obediente, o meu filho não vai mais me responder, o meu filho agora vai ser estudioso. Esquece, irmão. Quer ver um exemplo? Eli, conhece a história de Eli? Eu sinto assim, eu oro, Deus, não deixa eu ser igual a Eli não, Senhor. Vocês conhecem a história de Eli, né? E aí a Bíblia diz lá, quando Samuel tem lá, a voz de Deus fala para Samuel sobre a casa de Eli, que ia acontecer, que Deus iria quebrar ali com a casa de Eli. Por quê? E lá no texto de Samuel diz que porque Eli conhecia as coisas erradas que os seus filhos faziam. E mesmo sabendo as coisas erradas que eles faziam, Eli não os repreendeu. Ou seja, literalmente na nossa linguagem, Eli fez vista grossa. Ah, coisa de criança. Ah, coisa de adolescente. Ah, coisa de jovem. E a Bíblia diz que os filhos de Eli, quando recebiam as oferendas, eles metiam a mão na panela, lá pegavam os troços. Antes de oferecer para Deus, eles já estavam lá comendo, e aquilo era escândalo. E pior, eles viviam lá com as mulheres de prostituição, e todos sabiam, e todos viam ali os filhos do sacerdote fazendo essas coisas erradas. E Eli
vista grossa. E aconteceu a tragédia na casa de Eli. Os filhos morreram, e quando ele descobre que os filhos morreram, ele tem lá um surto, lá cai para trás, e bate com a cabeça, já estava idoso, e morreu. Então, às vezes a gente precisa entender que não basta entregar o problema para Deus. Eu tenho certeza que ele orava pelos seus filhos, que ele colocava os seus filhos diante de Deus, mas faltou a atitude de entregar o caminho, entregar a situação, e não apenas o problema, a situação, e agir em função da orientação da palavra de Deus. Um outro pai que eu gosto muito também, ou melhor, que eu gosto na Bíblia, é o pai do filho pródigo. A história do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15. É uma história que a gente focaliza às vezes muito na figura do filho, que foi e voltou, né? Aquela pessoa que sai da igreja e volta, a gente fala muito sobre isso. Mas vamos pensar um pouquinho rapidamente a figura do pai. Se fosse eu, meu irmão, não, tu não vai embora não, cara. Tá pensando o quê? Que assim? Tu quer ir, tu vai, por tua conta e risco, não vou te dar nada. Mas o filho foi esperto, né? Primeiro ele pediu para dividir a herança, né? Mas que já estava já, ó. Primeiro ele foi lá, chegou pro pai, pai, vamos dividir a herança e tal. Aí o pai dividiu a herança. Tá, toma aqui sua herança. Depois ele meteu o pé, como diz aí, foi embora. Vou embora, cuidar da minha vida e tal. E a gente sabe da história que depois lá perdeu tudo, e aí ficou lá cuidando dos porcos e teve uma ideia. Poxa, eu vou voltar para casa, porque se eu voltar para casa para ser um escravo, um servo, um empregado do meu pai, eu vou ser melhor tratado do que se eu estiver aqui. Ele voltou pensando em ser o quê do pai? Um empregado, um servo. Chegando lá, o que o pai viu? Meu filho estava morto, mas reviveu. Pegou o anel, botou no dedo, matou o cordeiro, fez uma festança. Eu não fui convidado, eu queria ser convidado para essa festa. Vocês já comeram cordeiro? Carne gostosa, né? Que pena que a gente não tem isso aqui. A gente, para comer um cordeiro, tem que ir numa churrascaria dessa, pagar 80, 100 reais para comer um cordeiro. Mas eu queria ir numa festa dessa, comer o cordeiro. Mas, vamos voltar aqui, senão eu vou ficar falando de comida, né? Depois vai ter o gourmet ali para vocês se deliciarem e tal. Mas a atitude do pai, ela foi uma atitude de confiança em Deus, de entregar a Deus o seu filho, mas também com atitude. Qual era a atitude? Para o filho que foi, ele o recebeu quando ele voltou com o coração quebrantado. Se fosse eu falava assim, não rapaz, tu não foi, agora tu vai lá e tu volta, do mesmo pé que tu veio, tu volta. Como a gente vê que acontece em muitas casas aí. Mas o pai teve uma atitude de perdão. Então para o filho que foi e voltou, o pai perdoou. E para o filho que ficou, o pai do mesmo jeito tinha o mesmo amor. O tratamento pode ter sido diferente, mas é o mesmo amor. Quando o filho que ficou chateado porque o irmão que voltou, o gastador, né, voltou, o pai deixou lá e foi lá chamar o filho. Mas por que você está aí? Aí o filho, pai, porque você não me ama e tal. Não foi isso que ele falou, né? Não, pai, poxa, eu estou aqui contigo sempre. E você nunca matou um nada para eu comemorar com os meus amigos. Aí o pai deu na lata dele, meu filho, tudo que eu tenho é o quê? É seu, você que não sabe aproveitar o que eu tenho. Entenderam? E aí, o meu filho que voltou, ele estava morto e ele reviveu. Como é que eu não vou comemorar isso? Ou seja, entregar o caminho, irmãos, não é entregar só o problema, não é entregar só as situações que nos perturbam, mas é entregar o todo da nossa vida. E, infelizmente, a gente tem limitado o agir de Deus a determinadas situações pontuais. Deus, você só age aqui. Mas Deus não quer só agir ali naquele problema. Deus quer agir em você como um todo. Deus não quer só solucionar o problema da falta de obediência do seu filho. Deus quer resolver o problema do teu coração como um pai. Sabe, as suas angústias, as suas ansiedades, os problemas que você não conta para ninguém, é lá que Deus quer resolver. Porque resolver um problema de falta de educação
isso pode ser resolvido, mas existem problemas muito maiores. E aí são essas coisas que a gente precisa entregar para Deus, o todo, e entregar o todo a Deus, o caminho, e confiar que Ele vai agir. Entregar o caminho e confiar. Assim nós podemos vencer a ansiedade e ser famílias sem ansiedade, famílias que entreguem ao Senhor o todo, e não apenas problemas pontuais. Efésios 4, e aí eu queria que você abrisse lá, e nós já estamos encerrando. Efésios 4, versículo 17 ao 20, é um texto que completa aquilo que precisamos fazer para que Deus possa agir em nossas vidas e em nossas casas. Diz assim, Efésios 4, 17 ao 20. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Eu tinha algumas coisas para falar aqui nesse texto, mas eu vou só falar dessa questão que está aí dizendo que os gentios, e aí eu acho que isso tem acontecido muito dentro das nossas famílias, e esse é o motivo das minhas orações, para que não aconteça comigo, para que não aconteça nas nossas igrejas, o endurecimento dos corações. As pessoas estão com o coração enrijecido. E sabe o que acontece com quem está com o coração enrijecido? Não pede mais perdão. Não se arrepende mais dos seus erros. E não ouve mais a voz de Deus. Só ouve aquela vozinha que está lá dentro. Viva os seus sonhos. Acredite em você. Pense em você. Irmãos, cuidado, que eu acho que esse é um mantra que tem destruído não só as famílias, tem destruído a nossa comunhão com Deus. A gente vê um filme que diz, acredite nos seus sonhos. A gente ouve uma música que diz, deixa a vida te levar, viva, sonhe, extravasa, libera, joga tudo para o ar, seja feliz, exploda tudo para lá e não se preocupe com nada. E viva do teu jeito. Seja feliz do teu jeito. É você, é você, é você. E aí se a gente parar para pensar, é a mesma coisa que a Eva ouviu da serpente lá no Éden. Você vai ser como Deus. Você não precisa mais de Deus. Você não precisa mais do Adão. É só comer a fruta. E aí a Eva olhou para aquele negócio e parecia boa, parecia atraente, parecia agradável. E assim tem acontecido. A gente não está mais nós não estamos mais nos colocando diante da palavra de Deus, porque os nossos corações estão endurecidos. E aí depois que o caldo entorna, aí vai atrás do pastor, vai atrás do terapeuta, vai atrás da escola para resolver o problema do filho, vai atrás de um monte de gente. E esquece de apresentar a Deus as nossas súplicas, os nossos pedidos, com oração, súplica e ação de graças. E aí a ansiedade tem dominado as nossas famílias. Mas as nossas famílias, elas não foram feitas para viver na ansiedade. As nossas casas, elas não foram feitas para ser lugar de acusação, mas lugar onde eu possa aprender sobre a dependência de Deus, aprender a descansar em Deus, aprender a entregar a minha vida a Deus. A oração, ela não pode ser a última coisa que a gente vai buscar. A oração tem que ser a primeira coisa. Se você tem um filho, uma filha, criança, ora.
Se você tem um filho que ainda nem nasceu, está no projeto, já começa a orar. Eu falo para a Laura assim, olha Laura, eu já estou orando pelo seu namorado, hein? Ela olha assim para mim. Do João eu não falo porque ele não entende ainda, né? Mas também já estou orando. Pela profissão que eles vão escolher. Mas principalmente, para que um dia ela possa entender quem é Jesus. O que Jesus fez por ela. Para que ela possa caminhar nessa direção. E experimentar o que é depender de Deus. O que é descansar em Deus. E o que é se entregar a Deus. Por isso a oração tem que ser nosso primeiro. É a primeira coisa que devemos fazer. Mas não basta só orar. É preciso ter a responsabilidade. Não basta só descansar. É preciso ter atitude. Não basta só entregar. É preciso ter comprometimento. E o problema que nós enfrentarmos, irmãos, a gente quer ouvir, né, que vai se resolver. E aí vou dizer para vocês uma coisa que de repente você não queria ouvir. Tem problemas que não vão se resolver. Tem gente que é diabético. E vai ser diabético até o final da vida. Tem que aprender a conviver com a sua condição. E sabe qual é a nossa condição? Conhece o apóstolo Paulo? Sabe aquele cara que escreveu um monte de livro do Novo Testamento? Inteligente pra caramba ele, né? Eu fico olhando assim. Eu fico assim, olhando 1 Coríntios, 2 Coríntios, sabe? Como é que pode o cara ser tão inteligente? Sabe, esse cara, ele falou assim uma vez. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo? Esse corpo. Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu detesto, é isso que eu faço. Essa é a nossa condição. E não adianta alguém chegar aqui e falar para você que você é bonito, que você é lindo, que Deus te ama porque você é bonito. Não, Deus te ama, não sei porquê. Eu não sei porque Deus me ama, eu sei que Ele me ama. Agora, não é porque eu sou bonito, sou bonzinho, não. Eu não presto, irmão. Eu não presto. Não vale nada. Eu não valo nada. Um tostão furado. Mas o sangue de Jesus me resgatou. E quando Deus me olha, Ele não vê o Júnior pecador. Ele vê o Júnior que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. E ao compreender essa condição, irmãos, quando nós compreendemos quem nós somos, como não ser dependente de Deus? Por que eu vou ficar batendo no peito querendo resolver as coisas com a minha cara e com a minha coragem, com o meu esforço, porque eu sou bom, sou inteligente, sou pastor, sou professor, sou forte, consigo carregar um saco de cimento de 50 quilos? Consigo, tá? Ainda. Não é a força, não é a sabedoria. Se tem alguma coisa que a gente tem que se gloriar, glorie-se nisso, na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. E quando eu entendo isso, quando eu entendo que eu preciso saber a minha condição, o meu limite é esse. Então, se o meu limite é esse, eu vou depender de Deus, porque sem Deus eu não faço nada. Eu vou descansar em Deus, porque se eu não descansar em Deus, o peso das coisas deste mundo vão me sobrecarregar. Mas quando eu vou até Jesus, eu lanço sobre Ele as minhas ansiedades. E quando eu entendo isso, a minha condição, eu entrego para Deus. Eu entrego para Deus não apenas o problema que eu tenho que resolver agora, mas todo o meu caminhar, toda a minha vida. E isso inclui a minha casa. E o que eu quero convidar você nessa noite é entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, entregar a sua casa ao Senhor, é descansar no Senhor, é ter dependência de Deus, para que Deus continue cuidando da sua casa. Eu poderia aqui levantar a mão, orar e orar pela sua ansiedade, para Deus tirar a sua ansiedade. Poderíamos aqui fazer aqui um óleo ungido, passar na sua mão, para você tirar a sua ansiedade. Ou pegar uma florzinha, né, e dar para você, para essa florzinha aqui, coloca lá dentro da Bíblia e isso vai tirar a sua ansiedade. Nada disso tira a ansiedade de ninguém, não. Sabe o que tira a ansiedade? Quando você aprender a ter dependência de Deus, quando você descansar em Deus, quando você entregar o seu caminho ao Senhor.